Olá, turma do bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula do módulo 3 sobre a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. Então, hoje, agora, nessa videoaula, nós vamos dar prosseguimento à NR18 a partir do tópico 18.20 sobre locais confinados. Nas atividades que expõem os trabalhadores a riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho, devem ser adotadas medidas especiais de proteção, a saber, treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos a que estão submetidos, a forma de preveni-los e o procedimento a ser adotado em situação de risco. Nos serviços em que se utilizem produtos químicos, os trabalhadores não poderão realizar suas atividades sem a utilização de EPI adequado. A realização de trabalho em recintos confinados deve ser precedida de inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados. Monitoramento permanente de substância que causa asfixia, explosão e intoxicação no interior de locais confinados, realizado por trabalhador qualificado sob supervisão de responsável técnico. Proibição de uso de oxigênio para ventilação de local confinado. Ventilação local exaustora eficaz que faça a extração de contaminantes e ventilação geral que execute insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo assim de forma permanente a renovação contínua do ar. Sinalização com informações claras e permanente durante a realização de trabalhos no interior de espaços confinados. Uso de cordas ou cabos de segurança e armaduras para amarração que possibilitem meios seguros de resgate. Acondicionamento adequado de substâncias tóxicas ou inflamáveis utilizadas na aplicação de laminados, pisos, papéis de parede ou similares. A cada grupo de 20 trabalhadores, 2 deles devem ser treinados para resgate. Manter ao alcance dos trabalhadores ar mandado e ou equipamento autônomo para resgate. No caso de manutenção de tanque, providenciar desgaseificação prévia antes da execução do trabalho. Com relação às instalações elétricas, a execução e a manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado. Somente podem ser realizados serviços das instalações quando o circuito elétrico não estiver energizado. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o serviço somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção individual. É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos. As emendas e derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e o contato elétrico adequado. O isolamento de emendas e derivações deve ter característica equivalente à dos condutores utilizados. Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos. Sempre que a fiação de um circuito provisório se tornar inoperante ou dispensável, deve ser retirada pelo eletricista responsável. As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries e instaladas em posição que impeça o fechamento acidental do circuito. Os porta-fusíveis não devem ficar sob tensão quando as chaves blindadas estiverem na posição aberta. As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas. As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras devem ser constituídas de chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação da concessionária local, localizada no quadro principal de distribuição, chave individual para cada circuito de derivação, chave e faca blindada em quadros de tomadas, chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos. Os fusíveis das chaves blindadas devem ter capacidade compatível com o circuito a proteger. Não é permitida sua substituição por dispositivos improvisados ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da fiação. Em todos os ramais destinados à ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com facilidade e segurança. As redes de alta tensão devem ser instaladas de modo a evitar acidentes com veículos, equipamentos
e trabalhadores em circulação e só podem ser instaladas pela concessionária. Os transformadores e estações abaixadoras de tensão devem ser instalados em local isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado. As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterradas. Nos casos em que haja possibilidade de contato acidental em qualquer parte viva energizada, deve ser adotado o isolamento adequado. Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados e seus circuitos identificados. Ao religar chaves blindadas no quadro geral de distribuição, todos os equipamentos devem estar desligados. Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio do conjunto de plug e tomada. A gente pode observar aí que tanto a parte de locais confinados e instalações elétricas, isso aí são normas que devem ser seguidas e que estão voltadas para quê? Para a segurança do profissional. Tá ok? Nada mais que isso. Está relacionado com o meio ambiente de trabalho? Tá. Pela ordem, organização, né, do local e tudo. Mas tem relação também direta com a segurança do trabalhador. Não só do trabalhador, dos equipamentos, né, de uma maneira geral. Então, vamos dar prosseguimento aí agora em máquinas, equipamentos e ferramentas diversas. A operação de máquinas e equipamentos que expõem o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, as transmissões, as partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção adequada. As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a incidência de raios solares e intempéries. O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado em local apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantem a segurança da operação. Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador estava habituado a usar, deve haver novo treinamento de modo a qualificá-lo à utilização dos mesmos. Agora, as máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada localizado de modo que seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho, não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento, possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador, não possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental e não acarrete riscos adicionais. Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada. As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes. Deve-se dispensar especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão do sistema elétrico e outros dispositivos de segurança. Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural e ou artificial, a adequada atividade em conformidade com a NBR 5403/91, níveis de luminância de interiores da BNT. As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, constatando as datas e falhas observadas, as medidas adotadas e a indicação de pessoal técnico ou empresa habilitada que as realizou. Nas operações com equipamentos, pesa as seguintes medidas de segurança. Para encher e esvaziar pneus, não se pode posicionar de frente para eles, mas atrás da banda de rodagem, usar uma conexão de autofixação para encher o pneu. O enchimento só deve ser feito por trabalhadores qualificados, de modo gradativo e com medições sucessivas da pressão. Em caso de superaquecimento de pneus, sistema de freio, devem ser tomadas precauções especiais para prevenir possíveis explosões ou incêndios. Antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos. Os equipamentos que operam em marcha ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em bom estado. O transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso.
Tomar devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas. As máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua estabilidade. É proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos cilindros hidráulicos quando em manutenção. Devem ser tomadas precauções especiais na movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam. É proibido o emprego das ferramentas defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou responsável pela obra. Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente os que irão manusear as ferramentas de fixação à pólvora. É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. As ferramentas manuais que possuem gume ou ponta devem ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes, quando não estiverem sendo utilizadas. As ferramentas pneumáticas portáteis devem possuir dispositivo de partida instalado de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental. A válvula de ar deve fechar-se automaticamente quando não cessar a pressão da mão do operador sobre os dispositivos de partida. As mangueiras e conexões de alimentação das ferramentas pneumáticas devem resistir às pressões de serviço e permanecerem firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação. O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e a pressão quando a ferramenta pneumática não estiver em uso. As ferramentas de equipamentos pneumáticos portáteis devem ser retiradas manualmente, nunca pela pressão do ar comprimido. As ferramentas de fixação à pólvora devem ser obrigatoriamente operadas por trabalhadores qualificados e devidamente autorizados. É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora por trabalhadores menores de 18 anos. É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora em ambientes contendo substâncias inflamáveis ou explosivas. É proibida a presença de pessoas nas proximidades do local do disparo, inclusive o ajudante. As ferramentas de fixação à pólvora devem estar descarregadas, sem o pino e o finca-pino, sempre que forem guardadas ou transportadas. Os condutores de alimentação das ferramentas portáteis devem ser manuseados de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão e nem obstruam o trânsito dos trabalhadores e equipamentos. É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento. Devem ser tomadas medidas adicionais de proteção na movimentação de superestruturas por meio de ferragens hidráulicas, prevenir riscos relacionados ao rompimento dos macacos hidráulicos. Quanto aos equipamentos de proteção individual, a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR6 sobre equipamentos de proteção individual. O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação. O cinto de paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime. Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo paraquedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não ferroso e fivela de aço ou material de resistência e durabilidade equivalentes. Quanto à armazenagem e estocagem de materiais, os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento. As pilhas de materiais a granel ou embalados devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor que a equivalente à altura da pilha, exceção feita quando da existência de elementos protetores dimensionados para tal fim. Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas
e com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças. O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados e obedecer à sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas. Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado. A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Essas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente. As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados adequadamente, obedecer-se às prescrições quanto ao transporte e ao armazenamento de produtos inflamáveis. Quanto ao transporte de trabalhadores em veículos automotores, o transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores, dentro do canteiro ou fora dele, deve observar as normas de segurança vigentes. O transporte coletivo dos trabalhadores deve ser feito em meios de transporte normalizados pelas entidades competentes e adequadas às características do percurso. O transporte coletivo de trabalhadores deve ter autorização prévia da autoridade competente e o condutor deve mantê-la no veículo durante todo o percurso. A condução do veículo deve ser feita por condutor habilitado para o transporte coletivo de passageiros. A utilização de veículos a título precário para transporte de passageiros somente será permitida em vias que não apresentem condições de tráfego para ônibus. Neste caso, os veículos devem apresentar as seguintes condições mínimas de segurança: carroceria em todo o perímetro do veículo, com guardas altas, cobertura altura livre de 2 metros e 10 centímetros em relação ao piso da carroceria, ambas com material de boa qualidade e resistência estrutural que evite o esmagamento e não permita a projeção de pessoas em caso de colisão e ou tombamento do veículo. Assentos com espuma revestida de 45 cm de largura, 35 cm de profundidade, 45 cm de altura, com encosto e cinto de segurança tipo 3 pontos. Barras de apoio para as mãos, 10 cm da cobertura e para braços e mãos entre os assentos. A capacidade de transporte de trabalhadores será dimensionada em função da área dos assentos, acrescida do corredor de passagem de pelo menos 80 centímetros de largura. O material transportado, como ferramentas e equipamentos, deve estar acondicionado em compartimento separado dos trabalhadores, de forma a não causar lesões aos mesmos numa eventual ocorrência de acidente com o veículo. Escada com corrimão para acesso pela traseira da carroceria e sistemas de ventilação nas guardas altas e de comunicação entre a cobertura e a cabine do veículo. Só será permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos acima de mencionados. Quanto à proteção contra incêndio, é obrigatória a adoção de medidas que atendam de forma eficaz às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras. Deve haver sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais onde estejam depositadas, ainda que temporariamente, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas. Nos locais confinados onde são executadas pinturas, aplicações de laminados, pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, deve-se empregar as seguintes condições. Medidas de segurança: proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos ou qualquer outro material que possa produzir faísca ou chama. Evitar nas proximidades a execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por impacto entre peças. Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão. Instalar um sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente. Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros. Quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de formas de restos de madeiras,
tintas, vernizes ou substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas. Os canteiros de obras devem ter equipes de operários organizadas e especialmente treinadas no correto manejo do material para o combate ao fogo. Sinalização de segurança. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio que acompanham o canteiro de obras, indicar as saídas por meio de dizeres ou setas, manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares, advertir contra o perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos, advertir quanto ao risco de queda, alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada e com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho, alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste, identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra, advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé direito for inferior a 1,80 m, identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. É obrigatório o uso de colete ou tiras reflexivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas e acesso ao canteiro de obras e frente de serviço ou em movimentações de transporte vertical de materiais. A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas e pedestres e em conformidade com as determinações do órgão competente. Quanto ao treinamento, todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades e constar de informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho, riscos inerentes à sua função, uso adequado dos equipamentos de proteção individual, informações sobre equipamentos de proteção coletiva existentes no canteiro de obra. O treinamento periódico deve ser ministrado sempre que se tornar necessário, ao início de cada fase da obra. Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e das operações a serem realizadas com segurança. Quanto à ordem e limpeza, o canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais devem ser realizadas por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados de obras. Quanto aos tapumes e galerias, é obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente e ter altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. Nas atividades da indústria da construção, com mais de 2 pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatória a construção de galerias sobre o passeio, com altura interna, livre de no mínimo 3 metros. Em caso de necessidade de realização de serviços sobre o passeio, a galeria deve ser executada na via pública e, neste caso, ser sinalizada em toda a sua extensão, por meio de sinais de alerta aos motoristas, nos 2 extremos e iluminação durante a noite. Respeitar a legislação de Código de Obras Municipal e Trânsito em vigor. As bordas da cobertura da galeria devem possuir tapumes fechados com altura mínima de 1 metro e com inclinação de aproximadamente 45 graus. As galerias devem ser mantidas sem sobrecargas que prejudiquem a estabilidade de suas estruturas. Se existir risco de queda de materiais nas edificações vizinhas, estas devem ser protegidas. Se for prédio construído no alinhamento do terreno, a obra deve ser protegida em toda a sua extensão com fechamento por meio de tela. Quando a distância da demolição ao alinhamento do terreno for inferior a 3 metros,
deve ser feito um tapume no alinhamento do terreno, de acordo com o subitem 1831. Quanto a acidente fatal, em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas: comunicar ao acidente de imediato à autoridade policial competente e ao órgão do Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional do local da obra. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente e manter suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho, que ocorrerá num prazo máximo de 72 horas, contado do protocolo do recebimento da comunicação escrita ao referido órgão. Após este prazo, podem ser suspensas as medidas referidas na linha B do subitem 1831.1. Quanto a dados estatísticos, o empregador deve encaminhar por meio do serviço de postagem à Fundacentro o anexo 1 da ficha de acidente de trabalho desta norma até 10 dias após o acidente e manter a cópia e protocolo de encaminhamento por um período de 3 anos, para fins de fiscalização do órgão regional competente do Ministério do Trabalho. A ficha de acidente de trabalho refere-se tanto ao acidente fatal, ao acidente com e sem afastamento, quanto à doença do trabalho. A ficha de acidente do trabalho deve ser preenchida pelo empregador no estabelecimento da empresa em que decorrer o acidente ou a doença do trabalho. O empregador deve encaminhar por meio de serviço de postagem à Fundacentro o anexo 2, resumo estatístico anual, dessa norma até o último dia de fevereiro do ano subsequente e manter o protocolo de encaminhamento por um período de 3 anos, para fins de fiscalização do órgão regional competente do Ministério do Trabalho. Quanto à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, a empresa que possuir na mesma cidade um ou mais canteiros de obras ou frentes de trabalho com menos de 70 empregados deve organizar a CIPA centralizada. A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados. Deve ter pelo menos um representante titular e um suplente por grupo de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, e respeitar a paridade prevista na NR 5. A empresa que possuir um ou mais canteiros de obras de frente de trabalho com 70 ou mais empregados em cada estabelecimento fica obrigado a organizar a CIPA por estabelecimento. Ficam desobrigadas a construir CIPA os canteiros de obras cuja construção não exceda 180 dias. Para o atendimento do disposto neste item, deve ser constituída uma comissão provisória de prevenção de acidentes, com a eleição paritária de um membro efetivo e um suplente a cada 50 trabalhadores. As empresas que possuam equipes de trabalho itinerantes deverão considerar como estabelecimento a sede da equipe. As subempreiteiras que pelo número de empregados não se enquadram no subitem 1833.3 participarão com, no mínimo, um representante das reuniões, do curso da CIPA e das inspeções realizadas pela CIPA da contratante. Aplicam-se às empresas da indústria da construção as demais disposições previstas na NR 5, naquilo em que não conflitar com o disposto nesse item. Nós vamos dar por encerrado a nossa videoaula número. Eu agradeço a vocês mais uma vez pela participação nas aulas e vamos dar início à nossa próxima videoaula a partir do item 18.34, Comitês Permanentes sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Valeu, gente. Até lá.